Voltamos então com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Campbell. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui, ter nos atendido. Eu gostaria de começar com uma pergunta que inicia exatamente esse trabalho que vocês desenvolvem. O que é exatamente? É uma ONG, Olha, a instituição? Primeiro, muito grata pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês, um prazer. Nós somos, a Auditoria Cidadã da Dívida funciona como uma associação sem fins lucrativos. O formato é um pouco diferente da ONG. A ONG recebe recursos governamentais, a associação sem fins lucrativos não. Nós vivemos de doações de entidades que contribuem, algumas contribuem regularmente, Sim. todo mês, e outras, às vezes, quando a gente faz uma palestra, alguma outra faz doação para a entidade. 99,9% somos todos voluntários, temos uma secretaria mínima, uma pessoa na área de jornalismo, uma pessoa na área da economia e uma administração mínima. É um trabalho abnegado mesmo, né? É um trabalho pelo país, porque nós acreditamos que se enfrentar o problema da chamada dívida pública desamarra o nosso Brasil. Agora, vocês fazem parcerias, por exemplo, com o Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da República. Como é que vocês trabalham nesses órgãos que são semelhantes em atuação? Então, nós sempre entregamos os nossos trabalhos a todos os órgãos. Ano Sim. passado, por exemplo, nós participamos inclusive de audiência pública no Tribunal de Contas da União, quando o senador Álvaro Dias pediu que se fizesse uma auditoria da dívida interna, o Tribunal de Contas da União fez uma audiência pública e abriu espaço para algumas entidades da sociedade civil, inclusive a Auditoria Cidadã. Depois também tivemos apresentando um outro trabalho sobre a dívida dos estados, porque o tipo de auditoria que nós fazemos no âmbito da Auditoria Cidadã é o que nós chamamos de auditoria integral, que vai muito além da auditoria contábil. Nós analisamos a parte contábil, a parte histórica, legal e a conjuntura, não é? Então, nós situamos a questão da auditoria com todas essas pressões e todos esses fatores. E a gente sonha, né, que os tribunais um dia vão fazer esse tipo de auditoria integral, porque a possibilidade de chegar a uma conclusão mais ampla e mais duradoura, que mude realmente o rumo, não é, das coisas e garanta maior transparência para nós que pagamos as contas, né? Porque no final de contas, quem paga a dívida pública é a sociedade. Pois é, professora, mas enfim, essa questão de auditoria chega muito devagar e às vezes nem chega para a população, né? E é uma coisa contábil, né? A gente está falando de dívida de Estado, esse sistema de dívida, por exemplo, que a Auditoria Cidadã faz. O que é exatamente esse sistema de dívida? Olha, sistema da dívida é um conceito que nós criamos. Porque nós começamos a investigar a dívida pública a partir do grande plebiscito popular que aconteceu no ano 2000, que envolveu mais de 6 milhões de pessoas, brasileiros e brasileiras, compareceram e votaram naquele plebiscito. A partir daí surgiu, então, essa necessidade de criar um movimento social para dar continuidade a toda aquela mobilização que foi iniciada com o plebiscito e que tinha como pano de fundo também o que está na nossa Constituição. O artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias prevê a realização de uma auditoria da dívida que nunca aconteceu. Então, com respaldo na Constituição e no plebiscito, foi criada a Auditoria Cidadã. O nosso trabalho, a partir do momento que nós começamos a investigar a dívida pública no Brasil, em âmbito federal, em âmbito dos estados, de município, nós investigamos a dívida do município de São Paulo, que é o maior município da América Latina. Mas só está dizendo que a auditoria nunca foi feita porque isso, o gestor público, ele não quer mostrar, ele quer deixar obscura essa questão? Não entra na pauta. É uma coisa assim, tem os técnicos, tanto do Tribunal de Contas como da Controladoria, são super bem preparados, mas é um tema
que não entra na pauta. Eles fazem auditoria de tudo, menos da chamada dívida. E quando fazem uma questão muito pontual, que tecnicamente eu chamaria até de um exame específico. Auditoria mesmo, abrangente, integral, infelizmente nunca aconteceu. Oficialmente, porque vocês já fizeram essa auditoria e enquanto está a dívida brasileira? Olha, a gente faz uma auditoria cidadã, com muita dificuldade de acesso a documentos. Com certeza. Não é? Então, hoje, a dívida interna já ultrapassa 5 trilhões de reais. É muito dinheiro. Ultrapassou 5 trilhões de reais em dezembro de 2017. E agora já aumentou ainda mais. O governo fala em 3 trilhões e meio, né? Muito Mas chega bom. a 5, né? Chega a 5. Por que ele fala em 3.600 e alguma coisa? Ele não considera a montanha de títulos de mais de 1 trilhão e 600 bilhões que o Tesouro Nacional entrega de bandeja ao Banco Central, sem custo. Emite e entrega para o Banco Central utilizar na política monetária dele. E o que o Banco Central faz? Desse 1 trilhão e 600, cerca de 1 trilhão e 200 bilhões, o Banco Central utiliza para remunerar a sobra de caixa dos bancos, provocando escassez de moeda na economia, empurrando os juros de mercado para esse patamar indecente praticado no Brasil, de mais de 200% ao ano, que inviabiliza as indústrias, inviabiliza o comércio. Quer dizer que a senhora está dizendo que uma sobra de caixa dos bancos compra, então, essa dívida? Não é bem compra, porque veja bem, quando você compra um título, o título tem lá o prazo, que pode ser resgatado. De 10 anos. O Brasil não tem emitido títulos de tão longo prazo, mas 1 ano, 6 meses, 2 anos, isso tem. Nesse caso, é uma operação que ela tem o nome de operação compromissada. É uma troca. Sim. O banco entrega a sobra de caixa para o Banco Central, o Banco Central entrega título da dívida para os bancos. Ainda remunera. E à medida em que os bancos estão com o título, isso justifica uma remuneração. Então, diariamente, o Banco Central remunera. Isso custou quase R$500 bilhão do orçamento federal nos últimos 4 anos. Então, é um escândalo. Faltou dinheiro para a educação, faltou dinheiro para a saúde. E isso a população não conhece, não sabe. Não né? conhece, por quê? O Banco Central faz uma propaganda de que essa operação é para combater a inflação. Ele faz uma propaganda de que está sobrando muito dinheiro no mercado. Então, ele tem que ir lá enxugar esse dinheiro, senão esse dinheiro vai provocar inflação. Essa justificativa ficou desmascarada em 2017. Porque em 2017 a inflação caiu, o IGPM foi negativo. E nesse ano, esse volume de operações compromissadas aumentou quase 20%. Então, qual é a lógica? Se fosse para combater a inflação, no momento em que a inflação está próxima de zero, eles tinham que parar com isso. Quer dizer, o problema da nossa economia começa no andar de cima, né? Começa no andar de cima porque, infelizmente, a nossa política monetária, desde a década de 80, ela está de joelhos para o que o FMI manda. E o FMI é o representante do mercado financeiro mundial. Então, o jeito mais fácil de amarrar o gigante Brasil começa aí na política monetária. Os maiores juros do mundo, que viabiliza a economia real, inviabiliza a atividade econômica e produz um crescimento exponencial da dívida pública. E não se conhece esse juro em lugar nenhum no mundo. Não, não tem a menor justificativa, nem técnica, nem política, nem jurídica, nem econômica. É uma coisa mesmo para amarrar o Brasil. Tá. E além disso, esteriliza nessas operações compromissadas a montanha de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. E além de esterilizar, ainda gasta para remunerar quase R$500 bilhão. Imagina... esse dinheiro para pequenos empresários, por exemplo? Imagina, exatamente. O que significaria hoje para a nossa economia? 1 trilhão. 1 trilhão e 200
para os bancos conseguirem emprestar, o que eles teriam que fazer? Baixar o Reduzir juro. os juros. O que significaria para a indústria, para o comércio, para o serviço, para os investimentos? A economia irrigada com 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Então, hoje, isso está impactando a dívida pública, gerando despesa orçamentária, que está faltando nas outras áreas, tá? E amarrando toda a economia brasileira. Só esse mecanismo já significaria uma mudança brutal na economia brasileira. Com E certeza. por isso, aí, voltando lá na pergunta anterior, por isso que nós criamos a expressão sistema da dívida. Ou Porque- seja, é aquilo que esse folheto da auditoria cidadã mostra, né? A dívida pública é o centro, né, dos problemas nacionais. né? Exato. E a gente criou essa expressão sistema da dívida para diferenciar aquele endividamento público que a gente aprende nos livros, que é aquele recurso que entra para financiar um investimento de Sim, longo prazo. sim. Isso é endividamento público. Essa utilização de títulos para remunerar a sobra de caixa dos bancos, isso não é endividamento público. Isso a gente chama de sistema da dívida. É um sistema que poderia ser chamado de outra coisa, mas a professora e o pessoal da auditoria cidadã é educado, né? Trata como sistema da dívida. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos para uma coisa que também abalou recentemente o Brasil. Ainda estamos sofrendo consequências e vamos sofrer mais ainda. Podem ter certeza disso. A professora Maria Lúcia assinou uma nota da auditoria a respeito da greve dos caminhoneiros. Nós vamos tratar disso depois de um pequeno intervalo.